Olá, irmãos e amigos, que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. 13 de setembro de 2020, estamos mais uma vez iniciando a nossa live, a live aqui da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, como vocês puderam perceber, em novo horário, a partir das 19 horas. Então, queridos irmãos, amigos que sempre nos prestigiam, nós contamos com a audiência de cada um dos irmãos e também que os irmãos possam desfrutar deste momento especial de celebração a Jesus através aqui do Facebook e também do YouTube, quando usamos deste espaço, deste horário, para celebrar o nome do nosso Senhor e aqui trazer a mensagem da sua palavra. Queremos mandar nesse 13 de setembro um forte abraço ao nosso querido pastor Rudimar Zago, foi pastor aqui da nossa igreja por mais de 20 anos. Pastor Rudimar, nosso abraço afetuoso, com votos de muitas felicidades e muitos anos de vida para o senhor e para a irmã Lude. Quero desejar esta celebração também com muito carinho a vocês, com o nosso abraço e também, obviamente, com louvor pela vida de vocês, louvor ao Senhor pela vida de vocês. Então, neste momento, eu quero convidar aos irmãos que aqui nos assistem, que nos prestigiam, a estarem acompanhando a leitura bíblica inicial com o texto do Salmo 76, verso número 1, que diz assim: Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Queridos amigos, queridos irmãos, estamos aí adentrando também na Semana Farroupilha de 2020, uma semana por demais importante para os gaúchos. Domingo que vem vamos aí estar celebrando o Dia do Gaúcho, Estaremos comemorando, melhor dizendo, o Dia do Gaúcho. E queremos, obviamente, como cristãos, como crentes em Jesus, ver todo o nosso estado sendo ganho para Jesus. Todo o nosso estado se convertendo a Jesus e muitas almas sendo libertas de tantas coisas que as afastam do Senhor. Então, meus irmãos, como diz aqui a palavra do Senhor no Salmo 76:1, que o nome de Deus é conhecido, que o nome do Senhor não seja conhecido somente em Israel, mas por todo o mundo, que ele seja conhecido por toda a nossa querência, por todo o nosso estado. E com muitas e muitas famílias sendo salvas, ganhas para Cristo, nós possamos ter, então, o nome de Deus sendo verdadeiramente grande na vida de cada uma das pessoas que fazem parte deste torrão gaúcho. Queridos irmãos, queridos amigos, nós vamos estar orando nesse momento e quero colocar diante do Senhor a vida do missionário Emerson Izaguirres e também a sua esposa Dianir Izaguirres. Eles são missionários, estão trabalhando na plantação de igreja lá na cidade de Itaqui, a terra natal do nosso irmão Oberdan aqui da nossa igreja, a cidade da fronteira de Itaqui. Que o Senhor coloque a sua boa mão sobre a vida do casal missionário e também de toda a terra de Itaqui. Vamos orar neste momento. Senhor bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este dia de domingo. Te louvamos, Pai, porque a Tua presença em nossos corações é o maior presente que podemos ter. Queremos Te louvar pela Tua salvação, queremos Te bendizer pelo dia que o Senhor nos concedeu para descanso e para celebração. E já que estamos aproveitando os recursos da internet para celebrarmos, eu Te peço, Senhor, que todos os irmãos e amigos que nos assistem via Facebook ou YouTube, que os irmãos possam serem ricamente abençoados, guardados pelo Senhor e que a Tua paz esteja em seus corações. Que esta mensagem da Tua palavra santa e gloriosa esteja no coração de cada um dos nossos irmãos. E também, Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida, Senhor Deus, do casal missionário Emerson e Dianir, lá na cidade de Itaqui. Pedimos que o Senhor os abençoe e os guarde, que a Tua graça e a Tua paz seja com este casal, que eles perseverem, que eles nunca desanimem e que eles possam plantar juntamente com o Teu Santo Espírito uma igreja forte e uma igreja crescente na cidade do Itaqui. Assim nós oramos e Te pedimos. Salva, Senhor Deus, aquele povo querido lá da fronteira
e que nós possamos ver a Tua grande obra se expandindo por todo o nosso estado. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Queremos, neste momento, te convidar a estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. E hoje, a ministração musical será com os nossos irmãos Lucas e Renata. E após a ministração musical, nós convidamos a todos a ouvirem a mensagem da Palavra do Senhor com o nosso missionário Lucas Agostini de Oliveira, ali da cidade de Carlos Barbosa, do nosso projeto de plantação de igreja em Carlos Barbosa. Um forte e afetuoso abraço a todos os irmãos. Que Deus os abençoe. Olá, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para juntos nós louvarmos através das canções, exaltarmos o nome do nosso Senhor. Só Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Essa canção diz que o nosso Deus Ele é santo. Ele é santo acima de tudo e acima de todos. Que possamos a cada dia adorá-lo e exaltá-lo. Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer que has de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é tão teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é tão teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Aleluia, Pai, nós te louvamos, Deus, e nós declaramos, Deus, que Tu és santo, só Tu és santo, e não existe nenhum outro igual a Ti, Deus. Te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, te louvamos porque Tu és um Deus que nos protege, Tu és um Deus que está sempre disposto a nos ajudar, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Próxima canção, o nome dela, o título dela é Salmo 18. É um lindo salmo. Se você estiver na sua casa e ler todo, você com certeza será abençoado. Eu vou ler alguns versículos que diz assim: Eu te amo, Senhor, Tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que encontro proteção.
É esse Deus que nos protege, esse Deus que está sempre disposto a estar ali do nosso lado. Levanta, tenha fé, acredite, tenha perseverança. Você vai alcançar. Esse é o nosso Deus, que é maravilhoso, digno de ser exaltado. E vamos cantar a Ele. Vamos orar. Ó Deus, santo é o teu nome, Pai. Maravilhoso poder cantar essa música. Mais maravilhoso ainda é poder depender dela a todo instante, Deus. Acreditando que Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso porto seguro, o lugar onde nós encontramos consolo, abrigo, Pai, resposta, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, desde agora e para todo sempre. O nosso Deus,
o nosso libertador. Amém. Amém. Boa semana. Que Deus nos abençoe. Tchau. Olá, amigo e irmão que tem nos acompanhado. Vamos ao estudo da Palavra de Deus. E nas próximas 2 pregações que eu vier a trazer, nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo João. Essa segunda carta é bem pequenina e nós vamos dividi-la em 2 partes, em 2 encontros para estudarmos. Você, por acaso, é do tempo em que se escrevia bilhetes e cartas anônimas na escola, no ensino médio, no ensino fundamental? Lembra-se disso? Algum de vocês já passou por essa experiência? Escrevia-se as cartas em códigos, com pseudônimos, nomes falsos ou nomes em códigos, para que, se alguma pessoa que não fosse do seu grupo viesse a ler a carta, não identificasse quem escreveu, para quem estava sendo enviado. Ou então, se a pessoa a qual a carta era destinada viesse a ler, pelo conteúdo da carta ela identificaria quem escreveu e para quem estava sendo enviada aquela carta. Essa segunda carta de João me fez lembrar disso. Mas antes de entrar no estudo da carta, eu quero passar com vocês alguns detalhes importantes quanto à autoria e quanto ao destinatário desta carta. Abra sua Bíblia, prepare-se para estudarmos a Palavra de Deus na carta de 2 João. A carta de João, como nós dizemos, ela foi escrita pelo apóstolo João, porém a sua autoria não está revelada ou reivindicada com o próprio nome do autor nesse livro. Você não encontra ali uma evidência direta de que João escreveu essa carta. Porém, há uma referência feita ao autor logo no primeiro versículo da carta. Uma referência que é o presbítero, ou ancião em algumas outras versões. A palavra ancião ela era usada na região de uma maneira muito peculiar. O título não se referia simplesmente a um homem idoso, mas representava a sua posição no ofício. Então, os anciãos eram homens que tinham sido discípulos direto dos apóstolos, ou então aqueles que tiveram vínculo direto com o Messias, com Cristo em carne. Então, aqui a palavra é usada nesse sentido, com uma autoridade. Os leitores a qual a carta estava sendo enviada sabiam que João era o único apóstolo vivo, ainda vivo naquela altura, no final do primeiro século, muito provavelmente. Ou seja, o apóstolo João havia chegado a uma idade avançada e levava o título de o presbítero, o ancião. Não era um ancião qualquer, era o ancião, o presbítero. Além também das ligações diretas entre as 3 cartas que estão ali juntas na sua Bíblia, no finalzinho da Bíblia, pertinho do final do Novo Testamento, essas 3 cartas, há relações diretas muito próximas no conteúdo, na forma de escrita, na apresentação dela. E a primeira carta, a qual ele se reivindica a sua autoria, ela há ligações diretas com o Evangelho de João também. Então, podemos, a partir dessas evidências externas também, concluir que sim, a carta é de autoria do apóstolo João, que andava com Jesus, o discípulo do amor. Quanto aos destinatários, nós vimos que João destina a carta a uma senhora eleita. No primeiro versículo, nós vamos poder ler isso, né? O ancião, ou o presbítero, a senhora eleita. Aqui nós temos algumas divergências entre os estudiosos quanto quem era essa senhora eleita. De maneira resumida, para não tomarmos muito tempo, alguns acreditam que João realmente direciona a carta a uma senhora, uma mulher, a qual recebia em casa os seus filhos e talvez alguns outros irmãos para uma reunião de uma pequena igreja. Então João destina essa carta a esta mulher especificamente. Alguns sugerem até que senhora eleita, no grego em que a carta foi escrita, o original, pode se referir ao nome da senhora. Eleita, não vou pronunciar o termo aqui, mas é como se fosse o nome dela. Outros já descartam isso, dentre os que acham que era para uma senhora específica. Outra explicação é que João usou essa forma mais enigmática como uma referência velada à igreja. Uma das razões seria devido às perseguições que estavam se intensificando já no final do primeiro século, nos anos 90. Então isso protegeria os destinatários caso a carta caísse no momento errado em outras mãos. Então isso seria uma maneira de prevenir, de proteger. Outra evidência
de que a carta é dirigida à igreja seria a tratativa de João. Ele inicia no singular, como a uma senhora. No entanto, ao decorrer da carta, lá no versículo 5, 6, e outros versículos, ele muda a tratativa do singular, que era para uma senhora, para o plural, para vocês. Então ele começa a tratar como uma congregação, como uma igreja mesmo, num determinado local. Então, o último versículo também da carta, o versículo 13, são apenas 13 versículos, essa pequena carta. Ele escreve: os filhos da tua irmã eleita te saúdam, referindo-se também aí a uma outra congregação, a qual ele estava à frente presencialmente. Os filhos, então, seriam os membros dessa congregação, uma outra igreja, irmã desta outra igreja a qual ele destina a carta. Mesmo sem um pleno consenso entre alguns eruditos, analisando esses e outros argumentos, eu sou levado a crer, sim, que essa carta se destina a uma igreja específica, conhecida por João, o ancião, e sua autoridade apostólica. Então essa igreja conhecia João e a autoridade que ele tinha. Então vamos entrar na carta. Essa pequena carta, que é quase um bilhete de João, ela pode ser dividida em 3 partes. A igreja precisa conhecer a verdade, nós vamos olhar do versículo 1 ao 3. A igreja precisa andar na verdade, do versículo 4 ao 6. E num outro momento nós vamos ler do versículo 7 ao 11, analisar como permanecer e proteger a verdade. Para que a nossa vida não seja um desperdício, uma falsidade, precisamos conhecer Jesus, andar com Jesus e permanecer em Jesus, pois Jesus Cristo é a verdade. Em oposição à falsidade, Jesus nos oferece a verdade, pois Jesus Cristo é a verdade. Somente pela verdade temos nossos olhos abertos e Jesus Cristo é a verdade. O que Cristo oferece, Ele é. Focando então nos versículos de 1 a 6, nós veremos hoje que nós precisamos conhecer e viver na verdade. Eu vou ler na nova versão transformadora, a NVT. Então acompanhe a leitura do verso 1 ao verso 3, apenas nesse início. Eu, o presbítero ou o ancião, escrevo à senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Precisamos conhecer a verdade. João declara no primeiro verso que ama essa igreja e a quem ele está escrevendo, mas ama na verdade, assim como todos que conhecem a verdade. Ou seja, a base do amor dele por essa igreja consiste em conhecer a verdade. Mas o que é essa verdade que João escreve? João se refere como a verdade a Jesus e os seus ensinamentos, os quais confirmam a autoridade do Antigo Testamento. Jesus confirma, explica isso e valida ele ainda, e também os seus ensinamentos diretos, teóricos e práticos. Então, ao me referir à verdade, refiro-me a Jesus, a todos os seus ensinamentos, a tudo que ele confirmou enquanto esteve em carne, entre nós. João afirma isso, né? Então ele vai falar sobre essa verdade. E Jesus é a verdade. João já disse isso no Evangelho, em João capítulo 14, versículo 6. Lembram-se, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus também é a verdade. João 17 vai dizer isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Evangelho de João afirma isso. Jesus é a palavra de Deus. Ele é desde o princípio e sempre será. Ele encarnou para que Deus se revelasse a nós em sua palavra viva. Nós vemos isso também no Evangelho de João, logo no início, capítulo 1, versículo 1. No início, no princípio era o verbo. Em outras versões já vão traduzir como uma palavra. E ela estava com Deus desde o princípio. Então Jesus é a palavra é a verdade, Jesus é essa verdade. E essa palavra, verdade, aparece 4 vezes nesses primeiros 3 versículos. Então nós precisamos dar uma atenção especial a essa repetição. As igrejas estavam sendo atacadas com falsos mestres, falsos ensinos de pessoas que se levantam até mesmo de dentro da igreja com suas novas ideias.
A primeira carta de João, voltando um pouquinho antes, capítulo 2, o versículo 19 vai dizer: eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas João alerta que os que amam a igreja, amam os irmãos, são os que conhecem a verdade, que se preocupam se seus irmãos estão firmados na verdade que é Jesus e seus ensinamentos. A verdade que João se refere é uma contraposição a todas as imagens de Deus produzidas pela invenção da sabedoria tortuosa dos homens. É a realidade do Deus verdadeiro e vivo, revelado nas Escrituras. Então, contrapondo as ideias distorcidas a respeito de Jesus, João vai tratar da verdade de acordo com o que Jesus ensinou, o que Jesus deixou a partir dos apóstolos, os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos. Perseverar nessa doutrina é perseverar em Jesus, na sua verdade. Então, no versículo 3, João afirma que a graça, acompanha essa leitura, graça, a paz e a misericórdia que vem de Deus Pai e de Jesus Cristo Filho. O Filho do Pai, elas estarão conosco. João afirma essa graça, essa paz e a misericórdia estarão conosco. É uma afirmação categórica, mas é uma afirmação categórica e afirmativa para aqueles que, o versículo termina dizendo, para aqueles que vivem na verdade e no amor. Graça, paz e misericórdia são juntamente relacionadas, mas há uma distinção na definição delas. A graça, como você talvez já ouviu essas definições, é um favor imerecido. Em outras palavras, é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Deus nos dá mesmo sem a gente merecer. Isso é a graça de Deus. A misericórdia é o que Deus não nos dá mesmo nós merecendo. Nós merecemos alguma coisa e Deus não nos dá em relação ao seu castigo, à ira, à justiça, por causa da misericórdia dele. E a paz é o que experimentamos quando recebemos a graça e a misericórdia de Deus, pois somos justificados, livres da nossa culpa, e mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Um certo erudita, comentarista do Novo Testamento, um erudito comentarista do Novo Testamento, Johann Bengel, ou João Bengel, ele diz que a graça remove a culpa, a misericórdia remove a miséria, a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Eu vou repetir. A graça de Deus remove a nossa culpa, a misericórdia remove a nossa miséria e a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Que bênção essa palavra. Meus amigos e irmãos, nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer Jesus de verdade. Mas como nós aprendemos sobre a verdade? Começamos a aprender sobre a verdade ao entender que a verdade é uma pessoa. Então nós não devemos apenas conhecer sobre Jesus, mas devemos nos relacionar com Jesus para conhecê-lo. É possível ter um relacionamento com a verdade? Sim, é possível, pois Jesus declara que para aqueles que conhecem, que creem em seu nome e na sua obra e querem se relacionar com Ele, Ele deixa o seu Espírito, o Espírito da verdade. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro encorajador, ou consolador, referindo-se ao Espírito, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará com vocês. Isso referia-se ao depois, ao dia do Pentecoste, onde nós passamos a receber o Espírito Santo a partir daquele momento, quando cremos em Jesus e Ele habita em nós. O Espírito da verdade, que nos capacita a conhecer a Jesus, a conhecer mais essa verdade, a confiar nele, a crescer no nosso relacionamento com a verdade, com Jesus. Como Ele nos ensina? Como esse Espírito da verdade nos ensina e desenvolve o nosso relacionamento com Jesus? Através
da palavra, através da verdade. A Bíblia, João capítulo 17 diz, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Estudando com diligência. O que é estudar com diligência a Bíblia? É com atenção. Não é aquela leitura rápida para dizer que eu fiz uma leitura. É com esforço, é com foco, com esmero, fazendo perguntas, anotações sobre a Bíblia, indo atrás, pesquisando mais. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus, com diligência. Orando para que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, nos capacite, nos revele a verdade por meio da palavra. Ouvindo pessoas fiéis à fé revelada nas Escrituras e que demonstram na vida deles que andam na verdade. Pastores e líderes que demonstram na sua vida que andam na verdade. E colocando em prática o que aprendemos na verdade, não sendo meros ouvintes. Precisamos conhecer a verdade, mas conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas. É permitir que o Espírito da verdade controle a sua vida. Por isso, seguindo o texto, no versículo 4 ao 6, nós vamos ver que nós precisamos andar na verdade. Precisamos conhecer a verdade e, mais que isso, precisamos andar na verdade. Olhemos para os versículos 4 ao 6 da segunda carta de João. Mais uma vez, estou lendo na NVT, a nova versão transformadora. E diz o seguinte: fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. A verdade e o amor, mencionados no versículo 3, agora são desenvolvidos aqui por João. Então ele faz questão de registrar, logo no início, aqui no versículo 4, que ele fica feliz em saber que os filhos daquela senhora, ou seja, os membros daquela igreja, não apenas conheciam a verdade, mas estavam vivendo de acordo com a verdade. E isso está de acordo com os mandamentos do Pai, com o mandamento do Pai, com aquilo que o Pai ordena, que Deus ordena. E isso com certeza alegra ao Pai. O Pai alegra-se em ver o Filho que o ama obedecendo a sua palavra. Porém, João começa agora a desenvolver o propósito maior dessa carta, essa pequena carta, que é alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade para não sermos tragados pelos falsos mestres. Falsos mestres que um dia professaram a verdade, como nós vimos ali, como já falei anteriormente. Paulo refere-se a esses falsos mestres como lobos ferozes, em Atos capítulo 20, versículo 19, e que são lobos que penetram na igreja para atacar, mas também falsos mestres que se levantam de dentro da igreja, como diz o texto de Atos capítulo 20, versículo 20 na sequência ali. E como nós vimos em 1 João capítulo 2, 19. Então, a verdade não estava arraigada nessas pessoas. Eles criam uma verdade superficialmente, professaram que criam, mas não se aprofundaram, não desenvolveram um relacionamento, pois não tinham a plena verdade em si. Então começam a propagar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, a crer em coisas distorcidas e a propagar isso ainda. Então João começa a trabalhar isso. E ele declara no versículo 5, o seu pedido. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Apesar de João estar tratando um mandamento de Deus, ele usa a palavra peço. Ele não manda aqui. E essa palavra que ele usa especificamente, ela traz o sentido de uma solicitação. A tradução pode ser eu solicito, eu faço um pedido, eu peço. Mas o verbo que ele usa especificamente é quando uma pessoa pede alguma coisa a outra pessoa do mesmo nível. Não é uma ordem de João diretamente, não é uma demanda dele, mas é uma demanda, uma responsabilidade que vem de Deus e que também está sobre ele. Ele coloca-se no mesmo nível ao usar esse verbo. No grego ele traz todo esse significado que nós não conseguimos absorver apenas no português, mas entendemos que ele está pedindo, pois ele também está sujeito a isso, para que ele ame uns aos outros. E isso não diminui de maneira alguma o peso do mandamento, mas coloca todos no mesmo nível, e aí sim, de submissão
total à autoridade, à palavra, a autoridade suprema de Deus Pai, a sua palavra, a ordem, a verdade de Deus nos seus mandamentos. João explica que esse mandamento não é algo novo. Ele não está inventando do nada. Esse mandamento é desde o princípio, ou seja, desde que Cristo explicou esse mandamento e trouxe um novo sentido a ele, explicando para as pessoas, fazendo compreender esse mandamento em João capítulo 13, versículo 34, que diz o seguinte: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Quem diz isso é Jesus Cristo. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Seguindo, no verso 6 de 2 João, ele é repetitivo e ele insiste em dizer que o amor é fazer o que Deus ordenou, é cumprir os mandamentos. E ele repete, desde o princípio. Vocês já sabem disso. Ele é repetitivo mesmo, pois temos a tendência de ouvir muitas vezes a mesma coisa e não obedecer. Quantas vezes ouvimos uma ordem, ouvimos um ensinamento, ouvimos uma instrução e não obedecemos? Essa é uma tendência, né? E João acaba repetindo isso, porque como aquela velha máxima que diz que a repetição é a mãe do aprendizado. Parece que João estava inventando o Kumon aqui. Repetição, repetição. Mas ao alegar dificuldade em amar uma pessoa, nós demonstramos que ainda não compreendemos o que significa o amor. É possível sim ordenar que se ame outra pessoa. Ao conhecer a verdade sobre o amor revelada na verdade, que é a palavra de Deus, a partir da verdade que é Jesus, né, nós vamos compreender isso, que o amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção especial religiosa. Não é um apelo excessivo à emoção do tipo que alguém te diz, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga eu te amo, sorria e diga eu te amo. Isso não é o amor que Jesus se refere, que João também se refere, que está tratando aqui. Amor é ação. É somente na verdade do cristianismo verdadeiro que podemos amar verdadeiramente. Sim, eu fui intencionalmente repetitivo, porque isso é somente na verdade das Escrituras, no cristianismo verdadeiro, que podemos amar de maneira verdadeira. A verdade nos ensina que o amor consiste em obedecer o que Deus ordenou, e o que Ele ordenou é que amemos uns aos outros. Isso não significa que o amor não envolve emoções, mas ele não é apenas emoção. Ele não vai depender de um sentimento, de uma emoção. Em algumas situações o amor não será emocional, será racional e prático, mas ele envolve sim também as nossas emoções, porque Jesus transforma todo o nosso ser. Mas em sua essência, o amor é um ato de obediência por volição, vontade própria. Alguém já disse que amar significa tratar uma pessoa da mesma forma que Deus nos trata. Isso é para o cristão que entende como Deus lhe trata, com graça e misericórdia. Lhe dá o que não merece e não dá o que merece, para que usufruamos de paz com Ele. Podemos até mesmo amar pessoas que não gostamos assim. Pois bem, a verdade ao qual desenvolvemos nos primeiros 3 versículos não é algo vago e abstrato. Assim como João insistiu na verdade no início da carta, aqui ele insiste no mandamento ou na ordem, o que se repete 4 vezes também nesses 3 versículos, do 4 ao 6. Os mandamentos de Deus, então, revelam a verdade e a tornam específica e concreta. João desenvolve esse tema de maneira mais completa na primeira carta dele. Aqui ele é mais objetivo. Mas de acordo com 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 3, nós sabemos que estamos amando o próximo quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. E ele conclui no versículo 3, 1 João 5, 3, dizendo, os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, não é para sofrermos. Os mandamentos de Deus não nos fazem sofrer, não é para nos martirizarmos obedecendo, sofrendo. Isso não é o amor, ainda não estamos compreendendo. O amor de Deus, a sua lei, o seu mandamento, não nos amarra, não atrofia a vida do ser humano. Mas, ao contrário disso, os mandamentos de Deus nos levam a uma verdadeira vida plena de alegria e gozo nele, em Cristo Jesus, a verdade. Com plena capacidade de alegria e paz verdadeira ao cumprirmos o propósito da nossa vida.
Isso significa que a nossa conduta, o nosso jeito de viver, deve ser transformado em todas as áreas, deve estar de acordo com a verdade, com a vida de Jesus. Pois 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: quem afirma que permanece em Jesus deve viver como ele viveu. A nossa vida deve ser como a de Cristo Jesus, se afirmamos que estamos em Cristo Jesus. Nós cristãos, nós, Igreja de Jesus, não devemos ser conhecidos apenas como portadores da verdade, mas como mensageiros do amor. Acho interessante o que John Stott escreveu, que nós devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo, dedicando-nos a um desses aspectos em detrimento ao outro. Significa que o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. E a nossa verdade endurece se não for esclarecida em amor. Vou repetir. O nosso amor amolece, não tem validade se não for fortalecido pela verdade. Mas a nossa verdade endurece se ela não for esclarecida em amor. Precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. Lembrando que amar é servir, é obedecer, é cumprir o que Jesus nos ensina, é cumprir os mandamentos de Deus. Acabe com o conceito romântico do amor como uma emoção passageira, que você precisa sentir e ser comovido a isso. Não. Em outras palavras, entenda que o amor de verdade é um compromisso duradouro e crescente com Jesus, que impactará todos os nossos relacionamentos. A verdade é o fundamento do amor por todos os crentes. Esse é o versículo 1 vai dizer isso. Em outras palavras, devemos amar com base na verdade revelada nas Escrituras. Essa é a base do nosso amor, os mandamentos de Deus. Só o amor bíblico, verdadeiro, o amor de Jesus pode restaurar uma situação na qual as relações pessoais estão quebradas ou interrompidas. O amor de Jesus, o amor bíblico, pode restaurar todo e qualquer relacionamento. É nesse amor que devemos andar, como diz João no versículo 5 e 6. Ele diz, andemos nesse amor, conforme o Pai ordenou. Que amemos uns aos outros, como nós ouvimos desde o princípio. Devemos andar nesse mandamento. O amor fundamentado pela verdade que é Jesus. O amor que é o mandamento que ouvimos desde o princípio. Concluindo, é fácil falarmos e estudarmos sobre a verdade. Agora precisamos colocar em prática. É defender a verdade, mas não praticar, faz de mim um tolo. É uma grande contradição. Eu devo praticar. Lembre-se que Deus encarnou, revelou-se a nós, a palavra viva, para que possamos conhecer a graça, recebermos misericórdia e termos paz com Deus, usufruirmos dessa paz com Ele. E somente em paz com Deus poderemos usufruir da verdadeira paz em todos os nossos relacionamentos com o nosso semelhante, com a criação. Como você tem obedecido os mandamentos de Deus? Cuidando apenas de si e dos seus interesses? Das suas obrigações religiosas? Como você tem se preocupado e demonstrado sua preocupação com seus irmãos? Tem mandado uma mensagem para aquele irmão que você não vê há algum tempo? Tem ligado para orar com algum irmão enfermo? Tem se colocado à disposição para ajudar de alguma maneira prática também? Tem ligado para as pessoas, perguntado como? Talvez você não saiba quem esteja passando necessidades próximo a você, na nossa igreja. Pergunte ao pastor. Esse distanciamento talvez faça com que a gente não perceba isso, mas pergunte ao pastor. Pergunte aos irmãos como eles estão, como você pode ajudar. Ligue, converse. Faça uma videochamada, ore uns para os outros, dirija uma palavra de confiança e busque no Senhor. Busque, isso vai além de simplesmente, não é simplesmente, é muito importante você ligar e orar, mas vai além da oração, leva à prática. Então, preste atenção, diligente, na verdade, na palavra de Deus, que eu tenho certeza que nós saberemos como amar uns aos outros concretamente, de maneira prática. Eu dei algumas dicas aqui, falei algumas coisas. Ligue, se informe, pergunte, doe, oferte, abra mão do seu conforto em certas circunstâncias, em muitas circunstâncias, em prol do seu irmão, em prol de ajudar outro, o seu semelhante, nem sempre é alguém da igreja, mas o seu vizinho.
Ame ao próximo, obedeça aos mandamentos do Senhor. Abra mão daquilo que você acha que é só para você. Compartilhe. Que o nosso amor não seja de palavra ou de boca, mas que demonstremos por meio das nossas ações, como diz 1 João capítulo 3, versículo 18. E assim, o Evangelho de João capítulo 13, versículo 34 vai dizer: e assim o mundo saberá que somos verdadeiramente seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Ao contrário dos bilhetes e das cartas pseudônimas do tempo da escola, que muitas vezes são brincadeiras, emoções passageiras, esquecidas no tempo, essa pequena carta de João não é uma carta esquecida no tempo. Ela é uma carta preciosa, valiosa, eterna, preservada pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus até hoje, para que chegasse em nós e pudéssemos aprender com ela. E ao olhar para esses 6 versículos que estudamos hoje, podemos observar algo muito importante sobre a verdade, o amor e a obediência. Nós somos salvos ao crer na verdade, em Jesus Cristo e a palavra de Deus. Nossa salvação se torna evidente no amor obediente. O nosso amor e a obediência são fortalecidos e amadurecidos à medida que amadurecemos no conhecimento da verdade. A obediência permite aprender mais da verdade. João, capítulo 7, versículo 17, vai falar isso. Eu quero ler esse último versículo com vocês nesse momento. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá o meu ensino, que o meu ensino vem dele, ou se falo por mim mesmo. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Ele, conheceremos os ensinos de Jesus, a sua verdade, cada vez mais. Conhecendo a verdade, aprenderemos a amar e a obedecer mais e a ter esse relacionamento que evidenciará a nossa salvação na prática do amor. Quanto mais aprendemos a verdade, mais amamos a palavra de Deus, que é a verdade revelada a nós, Jesus Cristo. O que Cristo oferece para nós é o que Ele é. Creia nisso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na verdade para que possamos crescer em amor e obediência. Eu quero orar com você, encerrando esse momento. Santo Deus, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Deus, que Teu Espírito Santo, que habita em nós, aqueles que creem no Teu nome, que entregam a vida do Senhor, que reconhecem a nossa incapacidade de chegarmos até Ti, ó Deus, mas que chegamos por meio de Cristo Jesus, possamos ser fortalecidos por esse Espírito, para conhecer a verdade, para termos diligência no estudo da Tua Palavra, da verdade revelada a nós, que é a Tua Escritura, a Bíblia, Deus, e possamos amadurecer no nosso amor, na nossa prática do amor, em obediência à Tua Palavra, servindo os nossos irmãos, os nossos semelhantes, sabendo das necessidades dos outros, ajudando, abrindo mão daquilo que eu acho que é meu, que Tu me dá, para compartilhar com irmãos que precisam. Deus, caminhando junto, fortalecendo uns aos outros de maneira prática, em oração. Ó Pai, dê sensibilidade a nós para sabermos como ajudarmos uns aos outros. Assim eu oro no Teu Espírito, ó Pai, pela graça de Jesus, pelas obras conquistadas na cruz, as obras de Jesus. Eu creio que o Senhor nos ouve, ó Pai, e nos capacita. Nos dê esse entendimento, que esse ensinamento esteja arraigado em nós, a verdade, para amadurecermos no amor e na obediência. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Juntos em comunhão, juntos no partir